Me perdoa, por favor. Você já pediu perdão de semana Perdão, passada. eu sei, mas ok. Mas me de perdoa novo, errou de novo. Ah, mas por favor, perdão. De novo perdoar? Ah, mas a Bíblia até fala pra perdoar 70 vezes 7, você que não quer me perdoar 2 vezes. Hoje o nosso tema é perdão. Você é bom de perdoar? Você perdoa fácil? Não perdoa fácil, Eu não. perdoo facinho. Não, Você que não perdoa não, fácil. eu perdoo fácil. Não. Não, é que demora pra consequência. Horas. Perdão é uma coisa muito importante na relação. Muito importante. E muitas vezes a gente não consegue perdoar. A gente até diz, tá bom. Mas aquela mágoa fica anos, meses, dias, e isso dá muitos problemas no casamento. E às vezes, não perdoar é a causa de muitos relacionamentos afundarem, porque a pessoa não consegue perdoar as coisas mais Bobas. Geralmente a gente briga por coisas bobas. A gente briga por causa que um é orgulhoso, porque um queria fazer isso, outro não quer, daí briga, né? E geralmente, não sei quantos por cento, mas a maioria, sem dúvida nenhuma, a gente briga por causa do orgulho. Por causa do egoísmo, por causa que a gente não quer dar o braço a torcer, mesmo sabendo que a gente tá errado. No caso, você tá errada, né? Oi? Perdoar é uma coisa muito difícil, não é fácil. Porque perdoar significa reconhecer que o outro errou, mas que merece ser desculpado, tanto quanto você mereceu ser desculpado e perdoado por Deus. É porque tem gente que é um pouco mais sensível e a mágoa não sai do coração. Ela até diz que perdoa, tenta, mas aquele negócio fica lá dentro. E quando tá andando na rua, quando tá tomando banho, fica imaginando 1001 coisas que vai jogar na cara na próxima vez. Porque também tem disso do perdão, né? A gente perdoa, mas daí fica juntando todos os argumentos, feito Parece que tem gente Tem que que é parece que público. anota, tem que faz uma nota no cérebro, num cantinho, que na próxima vez descarrega tudo de novo. Aí não dá, aí não é perdão também, Aí não né? é perdão, porque não esqueceu, né? Porque a Bíblia diz que quando Deus perdoa a gente, nossos pecados vão parar lá no fundo do mar. Ele esquece, apaga, não sabe mais, nem ele lembra, imagina. A gente, quando perdoa, também deve esquecer. Eu sei que é difícil, não é fácil mesmo, tem coisas que são muito fortes que o companheiro da gente faz, mas o perdão é fundamental no relacionamento. O perdão por qualquer coisa, simples que seja. Temos que ter um bom relacionamento com Deus, com o nosso parceiro, e aprendermos a perdoar se a gente quer ter um casamento feliz, não é verdade? E o namoro também, porque às vezes a gente pensa que perdão é só pra coisas muito grandes, mas tem perdão pra falhas cotidianas das pessoas. Por exemplo, alguma tarefa que o marido, ou a esposa, ou o namorado pediu pra fazer, ele não fez. Por exemplo, algumas tarefas que a gente tem que fazer e a gente acaba não fazendo. Por exemplo, levar o lixo. tá ali esperando, inclusive, mas eu vou te perdoar se você levar. Por exemplo, aqui em casa a gente tem algumas divisões de tarefa e as coisas ruins caem pra mim, óbvio, né? Por exemplo, levar o lixo. E várias vezes, algumas vezes ela ficou magoada porque eu esqueci de levar o lixo. Se é na TPM, então... Nossa, eu não me atrevo a esquecer o lixo na DPM. Quer ver outra coisa? Uma vez a gente discutiu por causa que eu tava lavando a louça e eu tava lavando a louça do meu jeito. E aí eu tô lavando a louça e ela diz assim, mas você tá lavando a louça, parece que você não gosta de lavar louça. Eu falei, mas é verdade, eu não gosto de lavar louça. Mas você tem que gostar de lavar louça. Eu falei, mas nunca eu vou gostar de lavar louça. Você consegue gostar de lavar louça? Eu não. Ela disse, não, mas você tem que fazer com gosto. Não, eu vou ficar a vida toda, não vou gostar de lavar louça. E a gente acabou discutindo por isso. Mas se a gente discute, ok? Mas depois tem que haver o perdão. Tem muito do deixa pra lá. Eu acho que tem que ter mais isso nas relações. A gente leva tudo muito a ferro e fogo, né? A gente quer, parece que competir todo momento. Eu tô sempre certo, você tá sempre errada. Sabe, tem uma... E daí você não perdoa pra não se mostrar fraco. Porque parece que se você perdoar... Eu perdi, daí. Perder. Mas na verdade os dois estão perdendo. Não tem como. Tem que haver o perdão. E tem que, tá bom, eu errei. E sabe, outro problema que tem no perdão também é de ir atrás. Porque eu errei, ou ela errou, quem vai atrás? Raro, no caso, eu errar. Muito raro eu, não tá, é claro. Mas quem vai atrás? Sabe, o mais forte, o mais inteligente, o mais sábio vai atrás. O que não está preparado para ter uma relação, o que não é maduro, não vai atrás pedir perdão. Às vezes eu estou certo, às vezes eu não estou errado. Mas por que não ir atrás, reconciliar? Você não está indo lá para dizer que você errou. Você não está indo lá para dizer assim, eu fui o bobão. Não, você está indo lá para reconciliar o seu relacionamento, seu namoro, seu casamento. Então por que não dar o primeiro passo? E às vezes a pessoa não percebeu o quanto ela te magoou. É Também verdade. tem disso. Às vezes a gente faz um negócio ou fala de um jeito e a pessoa se magoa e a gente, assim,
não entendeu, porque quem dá o tapa sempre esquece, mas quem leva, né? Sabe, vocês mulheres, tem, por exemplo, na TPM, vocês ficam muito mais sensíveis. E às vezes a gente fala a mesma coisa que falou a vida toda, mas porque falou naquele dia, errado o dia, certo? Você se magoa e vira um negócio que uma semana pra resolver e tal. Você tem que entender que você estava num momento mais sensível. Claro que o marido tem que entender que aquele momento é mais sensível, então tem que se cuidar um pouquinho mais. Mas tem que se analisar, se conhecer e se tolerar um pouquinho. Claro, a gente está até falando de perdão, mas também como evitar que a gente não peque no sentido de magoar o outro, que não magoa. Então presta atenção nisso. Outra coisa do perdão é você lembrar que você também erra. Porque a gente olha do lado do perdão e só, verdade. eu tenho que dar perdão de novo, eu tenho que dar perdão outra vez. Mas eu tenho que fazer isso muitas vezes. Então se eu fiz hoje, por que você não pode fazer amanhã? Só que também não adianta perdoar pra depois ficar jogando na cara. Mas eu te perdoei 3 vezes esse mês. Não, e só isso você já fez 125 vezes nesses 2 anos que a gente Aí tá... não valeu, não é perdão. Valeu. Tem que ter perdão de verdade. E algumas coisas vai ter sempre que perdoar, porque a pessoa vai sempre continuar fazendo isso. Tipo, colocar a camisa na porta aberta do guarda-roupa. Tipo, sempre. Nunca. Eu? Tá falando de mim? Sabe outro detalhe também? É aceitar o perdão. Tem pessoas que não aceitam o perdão. Eu já te perdoei, mas vem aqui pedir perdão de novo. Porque às vezes a gente comete uns erros bobos, a gente reconhece assim de imediato que cometeu o erro. E a gente não aceita o perdão. Não tem que aceitar o perdão. A pessoa perdoou, tudo tá certinho. Vamos lá, continua pra frente. Vamos, deixa a coisa andar. E o perdão também é muito importante quando os assuntos são mais graves. A gente tá falando de bobagem, mas às vezes vem, sei lá, uma traição. Uma traição, um problema com a família. Com a família Às do vezes, outro. Às vezes o marido magoou a mãe, falou alguma coisa e aquilo fica pro resto da vida marcado. Nossa, vira briga de família, um inferno, ninguém mais se entende. Exatamente. Sabe um detalhe importante na questão do perdão? O marido e a esposa, o namoro, que seja, os namorados, eles têm que ser unidos e algumas falhas um do outro tem que ficar só entre os dois. Porque como a gente convive mais tempo juntos, a gente sabe os defeitos um do outro mais do que qualquer outras pessoas. Isso tem que ficar entre nós. Porque quando a gente abre para todo mundo, a mágoa é muito maior do outro. Então isso tem que ter esse cuidado para evitar problemas maiores no futuro. Então fica entre vocês. Aconteceu algum problema com a família? Xingou a mãe, não sei o quê, porque tem algumas sogras também que não são fáceis. Um dia a gente pode falar sobre isso. Mas a gente... Eu tenho vídeo sobre sogra, clique aqui. Então a gente tem que ter cuidado para não se espalhar até dentro da nossa família, porque nós somos uma unidade agora. E não precisa todo mundo ficar sabendo de tudo que acontece. Problema, senão Exatamente. começa a parecer filial aí, né? Todo mundo sabe de tudo, vira aquela fofocada. Aí você perdoou já o seu marido, mas tua mãe não consegue nunca mais perdoar ele. Aí, minha filha, lascou, vai ser um briga na família forever. E no caso do perdão de adultério? A Bíblia, ela comenta algumas coisas sobre isso. Foi a única brecha que Deus deu para ver uma separação, foi a infidelidade. Então, aí vai a pessoa aceitar continuar ou não. A Bíblia diz que você é melhor perdoar, é melhor restaurar o casamento, mas há uma abertura para que você possa se separar. É a única forma de você se separar no caso de infidelidade ou na morte, mas na morte é algo natural, vai se separar mesmo. Então, mas Deus aconselha até nesse caso o perdão, porque quando a gente perdoa, o relacionamento fica até melhor, pode ficar até melhor. Mas também tem que ser perdão de verdade, porque às vezes a pessoa perdoou porque a pessoa errou, pulou cerca, caiu do 7º andar, sabe como é que é. Só que daí, pra sempre, ela fica perseguindo, humilhando, lembrando o erro da pessoa. Isso não é perdoar e o seu casamento não... Tipo, você não salvou seu casamento só porque você continuou com a pessoa. Jogar a pessoa pra baixo, criticar, isso destrói o casamento, destrói o relacionamento. Então, isso a gente tem que evitar em qualquer momento. Muito mais quando a pessoa errou, mas você perdoou. Agora é o momento de esquecer, vida nova, vamos pra frente. Aquilo, eu não lembro mais, você não precisa mais ficar magoada por você mesmo que cometeu aquilo, porque eu te perdoei. E às vezes o perdão é só mental, você não precisa ir lá falar pra pessoa, entendeu? A pessoa cometeu o erro dela, você olha assim, dá vontade de... Não. Você engole, pensa, vamos lá, vai... Tem tantas outras qualidades, eu também faço um monte de coisa. Então, tem uma coisa muito de engolir. As pessoas são muito intolerantes. Elas querem logo partir pro ferro-fogo e quer logo, né... E tem casal que quando briga, se jogam na
cara muitas coisas que nem é verdade. E do passado, né? Porque mulher também adora lembrar, né? Nossa, a mulher gente, adora. a gente rebobina, é um negócio assim mulher ótimo. gosta, por exemplo, de falar coisas que vem na cabeça, que às vezes nem é totalmente verdade, mas se xingam. Por exemplo, chamam de gorda. No caso do homem, chama de gorda. Isso nem mas isso é da Isso separação. não ouse. Mas assim, sabe, usam palavras que vai naquele momento magoar, e é isso que você quer porque você tá brigando, mas que depois para restaurar isso leva-se anos ou nunca mais se consegue. Então toma muito cuidado na hora de dizer as coisas, porque depois pode não ter volta. Porque quando a gente fala as palavras, depois a gente, não, era mentira, porque eu estava naquele momento de raiva e saiu. Mas você saiu, você estava no inconsciente, daí a outra pessoa diz, mas você saiu porque estava no seu inconsciente. Você pode pedir perdão, mas a palavra que saiu, ela não volta mais. Então, é melhor não brigar, não discutir. Se for alguma briguinha que sempre tem, não fica falando demais, falando coisa na hora da raiva. É melhor, tá bom, a gente tá com um problema, vamos respirar, depois a gente conversa. Porque daí passa a raiva, você não fala coisa que não devia, não é? E resolva o problema, não deixa ele ficar se acumulando, tipo aquelas pedrinhas que vão virando bola de neve. Muito bem pensado. Tem gente que demora um mês para resolver a situação. Não, a Bíblia diz que a gente não deve dormir sem resolver. Então, resolva, senta, conversa. Sabe, por isso que a gente tem que ser pessoas maduras, pessoas que estudam, pessoas que leem, pessoas que investem no casamento. Porque isso é uma coisa básica. A gente, quando tem uma diferença, vamos sentar, vamos resolver com pessoas maduras, inteligentes. Porque se você não tem maturidade pra resolver uma relação, pra perdoar e pra entender o outro, então, minha filha, tá junto com o outro pra quê? Vai mamar, nega, vai chupar chupeta, entendeu? Porque tem uma também, todos os homens têm problemas. Todos. Se você trocar... Você não. Eu não, né? Se você trocar de namorado, se você trocar de esposo, de esposa, é claro, tirando aqueles problemas sérios de caráter e tal, tirando esses problemas, todos têm seus problemas. E os relacionamentos têm problemas muito parecidos, todos. Muito parecidos. Então você vai ficar trocando pra quê? Só vai trocar de problema. Então senta, conversa. Eu tenho que estar sabendo de tudo que ela pensa sobre mim, o que ela não gosta de mim, o que ela não gosta dessa maneira, daquela maneira, porque eu posso me policiar. Algumas coisas eu mudo, claro, não caráter, mas algumas coisas eu mudo, e outras ela se adapta, ela aceita, e o relacionamento vai crescendo cada vez mais. Porque as pessoas são diferentes. E você está convivendo com outra pessoa, aceite que ela vai ser diferente de você, ela vai pensar diferente de você e ela vai ter defeitos que pra você são defeitos, mas que às vezes são só características também. Exatamente. Então, o perdão é fundamental no relacionamento. Perdão. Aprenda a perdoar, conversa sobre perdão, discutem a relação de uma maneira saudável para que vocês tenham uma harmonia, porque tem coisa chata, a gente estar brigado. A gente tem que dormir brigado, a gente tem que... Virado de bunda, não de conchinha. Mas sabe, é horrível isso. Então a gente tem que estar bem. Então é inevitável não ter briga no casamento, não ter uma discussão no relacionamento. Mas quando tem, perdão, conversa com pessoas maduras e resolve a situação. Então perdoa se esse vídeo ficou muito longo. Por favor. Aí semana que vem a gente volta e a gente vai continuar falando de relacionamento, porque a gente acredita que casamento... Tá certo.